E aí, bom? Como eu aprendi a trabalhar, né? Foi no começo, foi como servente de pedreiro, né? Eu trabalhei para quem já sabia, quem já estava no ramo. Comecei como ajudante, como servente, aliás, primeiro. Servente, para quem não sabe a diferença entre ajudante e servente, é mais ou menos assim. O servente é o cara que só vai carregar pedra, vai carregar areia, vai carregar massa, vai fazer a massa também, né? Quebrar é só a parte ruim, só os fumos. E já o ajudante, o nome já diz, já é o ajudante. Ele já auxilia num chapisco, num chapamento de massa. Não é pedreiro não, tá? Leva um bom tempo. Eu particularmente, eu trabalhei 2 anos como ajudante, né? Porque quando eu vi a possibilidade de crescimento, o que muita gente não diz, né? O ganho com obra, eu falei, não, eu vou aprender a profissão. Então passei a ser um ajudante prático, né? E nesses 2 anos eu aprendi o reboco. Por que rebocar? Ao rebocar, aprumar e alinhar uma parede. O rapaz que me ensinou, ele explicou isso bem, né? Porque na hora que chega o acabamento começa a mostrar. Aquelas paredes que é só desengrossado na régua, do pessoal que faz muita metragem de reboco, na hora que começa a botar o piso, você chega com o rodapé, dá aquele rodapé grosso para o rodapé ficar alinhado, né? Dá a sensação de que está bem feito o serviço, aí o rodapé engrossa, afina e por aí vai. E outros detalhes que vão surgindo. Então, em reforma, construções particulares, pequenas, não tinha espaço para o cara mexe só com reboco, o cara mexe só com tijolo, um cara mexe só com encanamento, outro mexe só com pintura. Não, geralmente o serviço era tudo concentrado para uma pessoa só fazer. Em grandes obras isso funciona, mas em obras pequenas não. Daí vem a noção de tudo que tem numa casa que precisa ser feito, né? A experiência adquirida desde o serviço de ajudante. Depois de 2 anos, eu passei a receber como pedreiro para a mesma pessoa. Eu trabalhei 6 anos para uma única pessoa, né? E aí vem os aprimoramentos. As pessoas para quem a gente foi trabalhando ao longo desse tempo, desde 2004 para cá, a grande maioria era exigente. Isso eram pessoas que tinham dinheiro, eram pessoas que não tinham dinheiro, de baixo custo, de alto custo, e por aí vai. E aí a exigência sempre exigindo, e a gente procurando fazer o melhor possível. Até finalmente começar a ter o contato com o arquiteto, com o engenheiro, os primeiros contatos com projetos, os primeiros contatos mesmo que eu tive foi em alguns cursos que eu fiz, por exemplo, de drywall. Eu tive durante o curso um relance, né, de como a gente poderia estar trabalhando numa obra grande que teria projetos. Depois, uns 6 meses só que eu frequentei o curso de edificações, né, curso técnico em edificações. Depois, o estudo do AutoCAD. E por fim, no canteiro de obra, a gente fazendo, tendo um engenheiro que explicasse, um engenheiro que acompanhava a obra sempre, e foi ensinando, né, os macetes e trabalhando. Então, basicamente, é assim que eu aprendi a trabalhar. Sei das etapas do serviço, algumas coisas eu realmente faço melhor, outras quebro o galho, né? Mas eu sei exatamente como vai funcionar as coisas. Aí vem a questão de saber um pouco de elétrica, não é necessariamente para fazer o serviço, tá? É saber como tem que deixar a mangueira, os pontos, lembrar que uma casa em si, quando você pega para entregar na chave, ou enfim, uma etapa, mas toda casa tem que ter ponto de elétrica, ponto de água, além da própria estrutura, né? Tudo isso a gente tem que considerar, ter uma visão diferente do serviço. Às vezes eu faço cota de contrapiso, que
que parece ser grossa, porque tem norma, tem regras aí que falam que tem que ser 3 centímetros de massa, 4 centímetros de massa, só 2 centímetros de massa. Então assim, o ideal é a capa mínima de 2 centímetros. E aí você sempre considere as outras coisas. Se você fizer um negócio só focado nessa pequena capa, pode dar erro. Um exemplo, já viram, eu puxar uma cota de 6 centímetros para massa, achar um absurdo, mas porque eu estava considerando ambiente interno e externo, porque o que eu aprendi pode estar errado também, né? É que sempre é bom deixar um desnível de uma área para outra e considerar caimento. Se haverá caimento, outra coisa que eu aprendi também nos últimos 2 anos foi a questão de porta de correia embutida. Você precisa deixar um espaçamento entre o piso de fora e o piso de dentro, tá? Então é isso, é coisa que a gente vai aprendendo, vai aprimorando. E errar, erra, eu erro também, tá? Mas eu procuro olhar onde está o erro, onde eu errei, né, e o que é possível melhorar para que aquele erro não se repita. Então basicamente é isso, tá bom? É assim que eu aprendi a trabalhar. É assim que hoje eu leio projetos, é assim que eu me proponho a executar uma obra. Bom?